Olá pessoal, eu sou o Gerson Borini, editor de testes do Auto Entusiastas, e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o BYD. Esse é um 100% elétrico, o U1 Plus EV. Vocês podem ver, está chovendo hoje, o carro está molhado, você pode colocar a mão sem nenhum medo, carro elétrico não dá choque, não tenho medo disso. Mas eu tenho andado com esse carro já há alguns dias e eu estou gostando bastante do que eu tenho visto e eu vou compartilhar com vocês agora. Eu gosto bastante desse detalhe que a BYD coloca nos carros deles, com essa faixa cromada aqui, ou escovada aqui nesse caso, dá uma imponência grande, já que ele não precisa de uma grade muito grande, eles já fizeram um desenho que contempla isso, né? A placa está numa posição bem alta e aqui na parte inferior, aí sim aparece a parte de tomada de ar para os radiadores, porque a bateria desse carro, ela pode trabalhar de menos 30 a mais 60 graus. Na parte de iluminação, como todo carro elétrico, praticamente todo, né? Totalmente em LED, a luz de rodagem diurna, tem essa outra barra iluminada aqui na frente do carro, que dá um destaque bem bacana, e além disso, a iluminação dele distribui muito bem a parte de luz no chão, sem criar muitas manchas. Em termos de visual, o que a gente vê também? A parte de aerodinâmica. Esse carro ele tem um CX, né, o coeficiente de arrasto aerodinâmico, de 0,29. Muito bom para o tamanho do carro e a altura dele. Se bem que a altura, a gente pode ver que ele não é tão alto assim. Essas barras longitudinais no teto acabam dando, né, uma crescida em termos de altura, mas ele é bem bacana. O entre-eixo é de 2,72 metros, ou 2.720 milímetros, e o comprimento total 4,45 metros. Cromados aqui circundando a janela, esse escovado aqui nessa barra longitudinal do teto, esse outro detalhe aqui na coluna C, dá uma sensação a mais de movimento para o veículo, ele fica com aquela sensação, né, de que o teto é suspenso pelo próprio desenho do carro. E uma coisa que chama a atenção é essa altura da linha de cintura. A gente já vê aqui pelo lado de fora que é bem alto, e a gente vai ver pelo lado de dentro também que ele está realmente alto. Tem um teto solar panorâmico, aí ele vem, essa antena bonitinha aqui que todo mundo está usando, o defletor aqui no final do teto, protegendo a parte de insolação e melhorando também a parte de aerodinâmica, e a traseira do carro, né? Como os outros BYD que nós já vimos, o Build Your Dreams, essa barra iluminada que conecta as duas lanternas, também com iluminação em LED. Isso é uma coisa que a Porsche começou a fazer isso nos seus carros e muita gente vem fazendo. Outro dia nós avaliamos o HB20 Sedan, que também utiliza esse tipo de destaque, né, para melhorar o visual do carro. Uma traseira, né, bem limpa. Aqui eu até achei que ficou meio pobre, mas parece pobre, sabe por quê? Esse carro deve ter sido usado por testes pela BYD antes de fornecer para a gente. Então o nome dele e os logotipos que vão desse lado e desse lado não estão nesse veículo. Então na hora que você coloca os logotipos que eles utilizam, que é o nome do veículo e tudo mais, dá uma preenchida nesse espaço. E a abertura do porta-mala é feita aqui por trás com molas a gás, aquele tamanho que a gente está acostumado a ver de um SUV médio. E a gente tem alguns detalhes bem bacanas. Você pode acomodar algumas coisas aqui na lateral, e nesse caso ele utiliza um step do tipo Mini, que está aqui embaixo desse tampão, e ainda sobra um pouco mais de espaço para acomodar algumas outras mercadorias por aqui. Na parte de rodas e pneus, também explora-se aqui essa parte diamantada, pneus 215/55/18, freio a disco ventilado na dianteira, freio a disco na traseira, em ambos utiliza pinça de deslizante, uma situação normal para um carro que tem 1.700 de peso em ordem de marcha, e a velocidade máxima está limitada em 160 km por hora. Conhecendo a parte de motor, a primeira vantagem que eu vejo é o sistema de capô.
Ele dá 2 toques na maçaneta interna e a gente abre. Mas aí tem a desvantagem de não ter uma mola a gás aqui e a gente partir para o velho e bom varão. O motor está posicionado aqui na parte dianteira do veículo, a tração é somente dianteira também. Ele entrega 204 cavalos e 31,5 kgfm de torque, ou seja, é aquele torque instantâneo. E, gente, torque acima de 30 kg é um torque alto, forte, e ele faz um 0 a 100 de 7,3 segundos. É bem bacana o desempenho desse veículo para um motor de apenas 200 cavalos, digamos assim, né? E a gente vê aqui a montagem que ela é bem tradicional de carro elétrico. Tem aqui a bateria de 12 volts para iluminar os sistemas comuns aqui do painel. E você vê a parte de conversor, a parte de motor mais abaixo, porque o motor não é uma peça muito grande. Tem os sistemas de arrefecimento que resfriam, né, e aquecem a bateria e o próprio motor e central de controle. Esse veículo tem uma outra vantagem. A parte de carregamento de bateria, ela pode ser feita de 2 maneiras, ou por corrente alternada ou por corrente contínua. E é feita aqui por essa porta. Então, utiliza tomada tipo 2 ou tomada tipo CCS para corrente contínua. Então também você fica com bastante versatilidade, e quando você carrega com corrente contínua, você consegue carregar a bateria de 20% a 80% em menos de meia hora. Isso é uma outra vantagem. E naquela avaliação tradicional do banco traseiro e da porta, a gente vê a parte de vedação tradicional, com um lábio aqui para melhorar a parte de ruído de vento. Essa outra borracha, ela fecha por aqui, ou seja, fica uma parte ainda que pode molhar e sujar, e a outra parte principal que fica seca e sem impurezas. O banco dianteiro está regulado para a minha posição de dirigir. Eu tenho 1,81 m de altura. E a gente senta aqui e vê o quê? Primeiro, espaço para o joelho é muito bom, né? Espaço para o pé é um pouquinho limitado, porque ele tem aquele assoalho maior, justamente porque as baterias estão posicionadas no assoalho do veículo. Permite então acomodar muito bem 3 pessoas aqui no banco traseiro. São 2 posições de assento infantil do tipo Isofix, com ancoragem superior, um descansa-braço central para maior conforto. E aquilo que eu gosto de avaliar, a altura dos 2 descansa-braço, tanto da porta quanto do centro, estão praticamente na mesma altura e equidistantes, então você consegue ficar bem acomodado. Ajeitar aqui o encosto de cabeça, fica melhor. O ângulo do encosto é muito bom. Somente aqui a parte como o assoalho é alto, a parte de apoio da coxa aqui na parte frontal fica um pouco prejudicado. Mas isso para uma pessoa da minha estatura, uma pessoa um pouquinho mais baixa, com certeza não terá esse problema. Tem saída de ar climatizado na traseira, tomadas USB, e uma coisa que é muito bonita nesse carro é os painéis de portas. Eles são bem desenhados, maçaneta tem um desenho todo inovador, Twitter no caso incorporado, o alto-falante na parte de baixo tem esses detalhes com essas cordinhas, né, simulando aí como se fosse uma guitarra, um violão, ou seja, um instrumento de cordas. A parte visual aqui de espaço é boa. O que me incomoda um pouquinho é esse encosto de cabeça integrado, prejudicando um pouquinho a visibilidade. Mas eles trabalharam bem com esses detalhes aqui em preto brilhante e essa parte vazada para quebrar um pouco esse impacto que daria esse encosto totalmente fechado. Tem aqueles porta-revista. A parte de alças de teto são em 3 posições, iluminação em LED. Bom, vamos fazer aquela medição agora do pêndulo, né, para ver a centragem do volante. E uma coisa que já chama atenção para a gente é o
O revestimento dos bancos, ele é bem bonito, essas duas cores com linhas vermelhas e tudo mais. E tem uma linha de centro aqui que vai até facilitar para a gente fazer o pêndulo. Nem precisamos usar a trena hoje. Então vamos colocar o pêndulo aqui bem, o volante está bem alinhado. Vamos colocar o pêndulo bem no centro aqui do volante. E o que a gente vê aqui, basicamente, é que o pêndulo cai ali, ó. Opa, um pouquinho mais para cá. Ó, o pêndulo cai no centro do banco. Olha que interessante. Ou seja, aquele deslocamento lateral do volante em relação ao banco inexiste nesse veículo aqui. Bom, como todo carro elétrico, ou praticamente todos, né? A chave é do tipo presencial, tem aqui as opções de abrir porta-mala, de dar a partida de fora do carro, justamente para antecipar a climatização do ambiente. O telefone celular, ele tem a vantagem de ter um carregador por indução, colocado aqui nessa posição, porém a central multimídia ainda não está habilitada para conversar sem fio. É obrigatório ter o cabo USB para fazer o pareamento do Android Auto e Apple CarPlay. Talvez alguns de vocês tenham visto aí nas minhas redes sociais, eu publiquei uma atualização que foi feita no software desse carro. Por quê? A hora que eu recebi, o Apple CarPlay não estava funcionando. Aí eu liguei, falei com o cara na concessionária e falei, não, traz aqui que eu faço rapidão isso para você. Ele colocou um pendrive aqui no console central. Em menos de 10 minutos ele atualizou todos os softwares do carro e ficou tudo atualizado ao último nível. Então habilitou o Apple CarPlay, porém somente através de cabo. Uma das configurações que tem, até que você pode optar ou por tela clara ou por tela escura. Eu prefiro a tela escura, que dá mais realce na parte de leitura. Mas ela é bem completa, ela tem vários sistemas que você pode modificar no veículo aqui, como por exemplo a parte de sistema de direção, né? Você pode usar o sistema Sport ou Comfort, mesmo com o sistema de freio, pode ter ele mais agressivo ou mais confortável, e aí vai. Tem várias outras, a luz ambiente, que tem aqui um LED que circunda todo o painel. Se você quer que o espelho retrovisor feche, o ar-condicionado também, você tem a opção de reduzir a velocidade do ventilador. Quando você entra numa chamada, tocou o telefone, você vai começar a falar aqui, ele abaixa a velocidade do fã no ventilador, né, justamente para diminuir o ruído interno. E tem outros detalhes a mais aqui que você pode ir configurando no veículo. Eu achei bem bacana essa central multimídia. E para quem não gosta dela na posição horizontal, você tem a opção de colocá-la como se fosse um tablet. O quadro de instrumentos, que ele é um pouco pequeno demais para o meu gosto. Ele podia ter sido colocado no mesmo plano da central multimídia e ter crescido um pouquinho, permitindo melhor visualização das informações. Ele basicamente tem velocidade, autonomia, temperatura, carga da bateria e aqueles detalhes do computador de bordo também, que você altera aqui as quilometragens, consumo. E o volante multifuncional, ele tem uma série de vantagens. Aqui pelo lado esquerdo, principalmente, tem o controle de velocidade de cruzeiro, que é do tipo adaptativo, com aquela função ande e para num trânsito mais pesado. No lado direito, os controles de som, multimídia. No console central, a parte dos difusores aqui, as saídas de ar, bem arrojado, prático de usar. Vários outros comandos que estão aqui no console central, a destacar, né? A parte da alavanca de câmbio, o P através de um botão, R e N, D é você movimentando ela como se fosse um manche de avião. A partida é por botão aqui, o freio de estacionamento eletromecânico. Esses dois switches aqui são os mais importantes, a meu ver. Esse daqui a gente muda a maneira como que o freio atua. Então,
justamente aqui nessa parte inferior do quadro de instrumentos você vê Standard ou High, ou seja, se você quer uma desaceleração mais pronunciada, ou seja, aquele sistema de dirigir somente com um pedal, que a hora que você tira o pé do acelerador, o freio motor é maior e, obviamente, a regeneração de energia também é maior, ou então esse outro switch aqui, que você muda os modos de condução. São 3 modos, Eco, Normal e Sport. E eu tenho tido, em média, 400 quilômetros de alcance com cada carga de bateria. Aquele negócio, tem uma série de discussões, o novo sistema brasileiro do Inmetro, de como que deve ser medido isso, dá um desconto de 30% praticamente do resultado do teste em dinamômetro, mas o que vale para mim é a vida real. E uma coisa que eu gostei bastante, a precisão desse indicador aqui. Se você está andando normal, ele vem caindo, vem caindo. Se você começa a forçar um pouco mais ou muda para o modo esporte, que as respostas do acelerador ficam mais prontas, mais rápidas, o decréscimo de alcance passa a ser mais acentuado. Então, eu gostei dessa parte também. Bom, já conhecemos aqui os principais comandos do carro, vamos até o posto de gasolina lá em Souzas, vamos levantar e conhecer um pouco por baixo, suspensão dianteira, traseira e outros detalhes a mais. Chegamos aqui no posto Avenida em Souzas e vamos fazer aquela verificação por baixo do carro. O ângulo de ataque do carro é muito bom, vê que ele não tem nenhum ralado aqui na frente. Tem os defletores, são normais, né, na frente das rodas aqui para melhorar a circulação de ar. Essa chapa protetora aqui parece ser uma chapa de aço, mas na verdade não. É um material plástico aqui que está aqui só para fechar a parte do motor e melhorar o fluxo de ar. Na parte de suspensão dianteira é aquele trivial. Ele utiliza um subchassis posicionado por baixo dessa placa aqui. A suspensão é McPherson aqui na dianteira. O braço inferior ele tem uma bucha na horizontal, uma bucha na vertical, amortecedor pressurizado, mola helicoidal, o trivial desse tipo de veículo. E andando para trás, a primeira coisa que a gente vê é já esse fundo inteiramente plano, que é justamente a bateria do veículo. No caso do BYD, ele utiliza uma bateria do tipo Blade, ou seja, tipo lâmina. Então ela está toda acondicionada aqui dentro, nesse invólucro, que é totalmente selado quanto a água, poeira e fácil de manutenção. E pelo que está escrito aqui na plaqueta de identificação da bateria que está aqui, ela é uma bateria de 60 kWh. E outra coisa interessante é que a estrutura desse veículo ele é preparado para também a parte de crash, né, de teste de impacto. Na certificação do Euro NCAP, ele obteve 5 estrelas. É um dado bom e interessante. Na parte da suspensão traseira, utiliza o sistema multibraço. Então a gente vê um subchassis também aqui, que ancora tudo. Ele tem os braços de controle, o braço inferior, o braço superior, mola helicoidal, de constante elástica linear, a barra anti-rolagem, o amortecedor pressurizado. O que eu vejo aqui é que essas peças estão todas pintadas ou pulverizadas com um pigmento marrom. Deve ter sido alguma coisa com relação à parte de exportação desse veículo da China para o Brasil. Talvez o ar que venha por aqui, ele não tenha tempo de subir e fazer o efeito paraquedas. Por isso que esse para-choque não está fechado. Vamos agora andar na estrada e conhecer um pouco mais as características dinâmicas. E já que você chegou até aqui, já dá o like no nosso vídeo aí. Bom, estamos chegando aqui de volta em Joaquim Egídio, pegar aquele trecho de paralelepípedo. Estamos num carro de 1.700 quilos, relativamente bem distribuído esse peso, e na parte baixa do veículo, ou seja, faz com que o centro de gravidade do carro fique mais baixo.
A gente vê na primeira movimentação aqui de lombada, já devo perceber um ruído de queda de roda na suspensão dianteira. Apesar do carro ser pesado, ele tem essa característica de final de curso da suspensão dianteira, mas no balanço geral, passando aqui nesse paralelepípedo, equilíbrio entre movimentação do eixo dianteiro com o eixo traseiro, é bem balanceado, não é nada que incomode. A parte de aspereza de rodagem também, tem uma certa aspereza, mas eu diria que está num nível bom. Aqui entrando já no asfalto, a gente vê a mesma coisa, né? Na lombada primeiramente, essa lombada ela é mais suave, então você vê que o carro passa também bem mais suave por ela. E a gente sai aqui pegando agora o asfalto liso, com alguns remendos novos, né? Afinal de contas, no Brasil, ninguém consegue fazer uma rodovia que não tenha que fazer remendo depois de menos de um ano. E a parte do sistema de direção, eu tô com aquele setup que eu fiz para conforto, agradável em termos de centragem do volante e resposta, essa resposta inicial aqui que você sente na primeira movimentação do volante. Quando a gente muda o modo de condução para um modo esporte, automaticamente o volante também muda o ajuste para esporte. Ele fica um pouquinho mais pesadinho, mas nada de desconforto, só para te dar mais precisão nessa parte de esterço, né? Ainda falando do sistema de direção, ele tem o sistema de permanência em faixa e centragem em faixa. Então, quando você está com o controle de velocidade de cruzeiro ativado, você pode ativar isso também. Fica muito agradável você fazer uma viagem longa numa estrada do tipo Bandeirantes, Castelo Branco, que tem curvas suaves. Ele vai acompanhando as curvas e você só tem que manter a mão ao volante. Quando você está numa estrada como essa aqui, mais sinuosa, esse sistema ele incomoda um pouco, porque você começa toda hora, acaba saindo um pouco fora do centro da faixa naturalmente, e ele acaba querendo te puxar de volta para o centro. Em termos de desempenho, aquilo que eu já comentei, são 3 modos: o modo Eco, Sport e Normal. Na hora que a gente coloca no modo Sport, a resposta do pedal do acelerador ela é bem mais pronta. Então você encostou o pedal aqui, você já sente o veículo levantar o bico, né? Voltando para o modo Eco, que seria o mais suave, aí também a resposta do pedal é mais suave, mas se você vai até o fim no pedal do acelerador, ele também te dá a potência. Ele só fica mais progressivo. Não quer dizer que ele não vai te dar a potência máxima. Agora aqui usando os sistemas de freio, né? Então eu estou no sistema Standard, agora eu ativei o sistema de alta frenagem, né? Então na hora que eu tiro o pé do acelerador, você sente um freio motor mais pronunciado, mas ele não é muito pronunciado como outros carros que eu já dirigi elétrico, onde você faz realmente a função one pedal e freio ao tirar o pé do acelerador. Eu diria que esse aqui é como se você tivesse num carro de câmbio manual reduzido uma marcha e tirado o pé do acelerador, quando você está no modo high, né, no modo alto. Quando você coloca no modo standard, então você acelerou, tirou o pé do acelerador, é como se estivesse num carro também, fazendo a mesma analogia de um câmbio manual, é como se tivesse tirado o pé do acelerador simplesmente, ele dá aquela desacelerada normal. Então, não dá para dizer que esse carro tem o sistema One Pedal como é de outros elétricos que nós já dirigimos. O sistema de controle de velocidade de cruzeiro, ele tem um sisteminha aqui, dois botões aqui no volante, que por aqui você ajusta
a distância do seu carro à frente. E chegando nesse trecho de curvas, a gente já pode ver um pouquinho da estabilidade também desse SUV aqui de 1.700 quilos, né? Aqui, ele vem aqui, ó, praticamente o sistema de controle de estabilidade não entrou. Isso mostra que o carro está bem equilibrado. E mesmo em curvas um pouco mais pronunciadas ou em alta velocidade, você não percebe uma rolagem exagerada da carroceria. Ele tem uma rolagem que dá um certo conforto, como ele tem também em velocidade mais alta, que você passa pelas ondulações do asfalto, você sente ele dar uma navegada um pouco maior. Mas, de novo, isso é o peso do veículo, né? Um veículo um pouco mais pesado, então ele acaba tendo essa tendência de dar essa movimentada a mais. Mas tudo isso ainda bem paralelo, né, entre o eixo dianteiro e o eixo traseiro, que acaba dando conforto, quer dizer, não é um balanço desconfortável para o carro. E no sistema de freio, a hora que você faz a modulação, né, o pedal de freio é praticamente um pedal, um peso de um carro normal, de um SUV médio normal, e a intersecção, né, ou seja, a combinação entre o freio elétrico e o freio de serviço, também ele é bem progressivo, e mesmo na hora que você tira o pé totalmente do freio, ele continua com aquela desaceleração normal de freio motor. Agora que a gente está chegando aqui naquele ponto de subida da Estrada das Cabras, vamos já fazer aquela aceleração em subida, medir o nível de ruído nessa condição. Vou deixar o sistema no modo esporte ativado. Bom, o que deu para a gente ver que praticamente ele vai crescendo de ruído de acordo com a velocidade do carro, ou seja, somente o ruído de rodagem e o ruído de vento, ou seja, não tem nenhum pico anormal de aceleração. A gente acha às vezes que por ser um carro elétrico, a parte de cochinização e de isolação acústica, qualquer coisa serve. Eu estive conversando com alguns amigos que estão trabalhando com carros elétricos e não, a parte de cochinização do motor elétrico também ela é muito importante para trazer esse conforto para dentro do carro que os carros elétricos a gente tem visto, né? Então, a gente vê que esse carro aqui também ele tem um trabalho muito bem feito nessa parte de isolação acústica do sistema tanto de motor quanto na parte de rodagem e de ruído de vento. Outra coisa interessante que tem esse sistema da multimídia aqui, você pode ativar aqui a imagem do veículo, você tem várias câmeras que você pode ir acompanhando para trás, para frente, ou ao contrário, né? Para frente e para trás, ou você pode ter uma visão panorâmica aqui, olhando para frente onde nós vamos passar. Ou olhando para trás onde nós já passamos. Uns detalhes a mais que esse sistema traz para a gente aí que eu achei bem interessante. Em termos de consumo, aquilo que já comentamos de vários carros elétricos, né? Esse aqui, pelas médias que eu fiz aqui, está em torno de entre 15 e 20 centavos o quilômetro rodado. Enquanto que um carro desse mesmo nível, flex ou gasolina, ficaria, agora com esse último aumento da gasolina, talvez para lá de 60 centavos o quilômetro. Então ainda é vantagem, uma boa vantagem, né, em termos de custo por quilômetro rodado, e o custo de manutenção também é mais baixo
desses carros elétricos, né? Não tem que trocar óleo de motor, filtros e tudo mais. Existe aí a discussão com relação ao preço. No caso desse carro, ele está sendo vendido, anunciado pela BYD, por 270 mil reais. É aquele 269.990, né? É um preço que, olha, pelo que ele oferece, né, em termos de conforto, desempenho, e a própria tecnologia do carro elétrico, olha, é um preço bem competitivo. No dia que eu fui fazer essa atualização do software na concessionária, eu tive conversando com o pessoal lá da Daruge e eles me disseram que eles estão entregando 4 carros por dia da BYD. Lógico que aquele outro que eu já mostrei para vocês, o híbrido, tá tendo um pouco mais de saída do que esse puramente elétrico, mas mesmo o elétrico está saindo bastante. Pelo que ele me disse, não está vendendo mais pela própria falta de carros, ou seja, o volume inicial de importação já foi tudo embora praticamente. A posição de dirigir aqui no Yuan Plus também é uma coisa que me agradou, né? É fácil de você encontrar a melhor posição de dirigir. O banco é bem confortável, ajustes elétricos aqui no banco do motorista, no passageiro é ajuste mecânico, mas é bem equilibrado nessa parte de conteúdo também. E naqueles sistemas de ajuda ao motorista, além dos que eu já comentei, ele tem também alerta de ponto cego nos retrovisores externos, ele tem o alerta de frenagem autônoma de emergência, né, obstáculo à frente, com frenagem autônoma de emergência, tem estacionamento automático, tem os sensores de estacionamento na dianteira e na traseira que ajudam a fazer as manobras e dão, além de ajudar, dão muita segurança, né? Um carro desse tamanho é importante esse tipo de segurança também. Enfim, é um carro que, no geral, me agradou bastante nesse tempo de uso. Gostei da proposta da BYD com esse carro aqui, ou seja, a BYD com isso ela vai ampliando, né, o espectro de disponibilidade de carros no mercado brasileiro. Uma coisa interessante, todas que eu falo BYD, o sistema de reconhecimento de voz aqui, ele entra em funcionamento porque ele tem aquele sistema de comando por voz, né? E o comando é que nem existe do Alexa, do Google, esse aqui o comando é BYD. Então, na hora que eu falo BYD, um negócio aparece aqui e vai, e vai conversando com a gente. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, mais essa apresentação. Siga-nos aí nas nossas redes sociais. Um abraço e muito obrigado.